Olá, nono ano, bem-vindos à nossa aula de português e hoje nós vamos falar sobre regência nominal. Lembre que nós estávamos trabalhando com a regência verbal, certo? Que é aquele fenômeno pelo qual algumas palavras exigem uma determinada preposição para gerar sentido, né? Ela exige aquela preposição e um complemento. Nós vimos isso na regência verbal, com os verbos transitivos, os verbos intransitíveis, né? E nós vimos que essas regências são as preposições que são exigidas pelas determinadas palavras. Preposição é aquela palavrinha que liga o período, né, que liga essas orações com o intuito de fazer sentido, tá bom? Então, na regência nominal é o mesmo intuito, vai trazer complementos aos nomes, em vez de ser com os verbos, agora vai ser com os nomes, que são o quê? Substantivos, geralmente serão substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, tá? Esses serão as palavras que exigirão o complemento de certa preposição, ok? Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos, foi o que eu acabei de falar para vocês. Esses dois termos envolvidos aí na regência será o termo regente, que é substantivo, adjetivo ou advérbio, e o termo regido, que é comandado pelo termo regente. Ele traz um exemplo aqui para você. Tenho medo do escuro. O medo é o termo que rege, termo regente. E do escuro é o termo regido. Se eu tenho medo de algo. Então, eu uso a preposição do e uso o escuro, que é o complemento do meu medo. Eu tenho medo de escuro. Medo, percebe que é um substantivo abstrato, né? Não é concreto. Ninguém pega o medo, ninguém faz algo com o medo, ninguém abraça o medo. Não é concreto. Ele é abstrato, né? É uma emoção, é um sentimento, a gente não pode pegá-lo. Então, medo, um substantivo, lembra que eu falei que provavelmente o termo regente seria um substantivo, e esse substantivo é um substantivo abstrato. Esse substantivo, então, ele rege a preposição do e o termo regido escuro, do escuro, beleza? Próximo slide. Nós vamos, o mesmo intuito aqui de complemento, só que lembra que nós vimos complementos verbais e agora nós vamos continuar vendo complementos, só que nominais. O complemento nominal é o termo que vai completar o sentido de um nome, que pode ser o que eu acabei de falar, substantivo, geralmente abstrato, adjetivo, né, que são as características, e o advérbio, de modo, de tempo, de lugar, tá bom? Sempre esse termo, esse complemento, que é aquilo que vai fazer completar o sentido da palavra anterior, sempre vai começar com uma preposição. Um exemplo aqui. Sou favorável ao seu posicionamento. Sou favorável. Esse favorável é um adjetivo. Favorável. O termo que vai completar o sentido é um complemento nominal, que ele vai falar ao seu posicionamento. É favorável ao quê? Ao seu posicionamento. Viu? É simples. Outro exemplo aqui. Moro perto do centro. Perto é um advérbio, certo? E o complemento nominal aí, que esse advérbio exige, é do centro. Se eu moro perto de algo. Então, eu moro perto, qual que é o complemento? Do centro. Esse é o complemento nominal. Por que nominal? Porque não tem verbo, não tem verbo, a gente não está trabalhando com verbo. Nós estamos trabalhando com nomes. Quais são esses nomes? Podem ser substantivos, geralmente abstratos, fica aí na sua cabeça, ó. Pode ser adjetivos, que a gente colocou ali primeiro, favorável. Pode ser advérbios, como esse aqui, moro perto do centro. O último exemplo. A volta de meu irmão me deixou feliz.
Volta é um substantivo, certo? E qual é o complemento? De meu irmão. É o complemento que vai gerar no sentido completo do substantivo volta. A volta, o que deixou feliz? A volta do quê? De meu irmão. Beleza? A gente vai continuar trabalhando esses complementos nominais, essas regências nominais, tá? Por meio dos exercícios de fixação que você encontra lá no seu livro. Segue o cronograma, exercite sua mente, exercite esse aprendizado. Não é difícil, mas não deixe para você estudar só na hora da prova. Você precisa disso para entender. Toda vez, ó, a gente ensinou os complementos verbais e a regência verbal. Se você não aprende isso, aí você já não consegue aprender o complemento nominal. Compreende? Então você precisa de um conteúdo para aprender melhor o outro. Então se esforça, se tiver dúvida, me manda mensagem por meio do WhatsApp lá da escola, da secretaria. A prof não tem problema em responder, em passar mais exercícios para te ajudar a fixar o conteúdo. Porque eu preciso saber como que você está conseguindo, se você está conseguindo entender, se você está tendo dificuldade, tá? É um conteúdo simples, estará na sua prova, então guarde isso, complemento nominal, regência nominal. Regência é o fenômeno do qual uma palavra exige uma preposição para complementar o seu sentido. Beleza? Quais serão esses termos regentes? Substantivo, adjetivo, advérbio. Ele que vai reger, tudo vai ser em torno dele. Beleza? Em torno dele, quase fosse um sol, tem o termo regido. E esse termo regido vai girar em torno dele a fim de completar o seu sentido. Joia? Então, um beijo, fiquem com Deus, façam os exercícios, qualquer coisa, estou aqui. Até a próxima.